gente pudesse tratar a genética como uma cena de crime? Pois é, hoje a gente vai vestir o jaleco de detetive para explorar como a bioinformática usa pistas, só que digitais, para desvendar alguns dos maiores mistérios que estão escondidos no nosso DNA. Pensa só nisso aqui, uma lista de procurados, mas não para criminosos, e sim para genes. Imagina poder rastrear um gene específico que é suspeito de causar uma doença por um universo de dados biológicos. Exatamente essa caçada que a gente vai acompanhar hoje. Olha, lá pelo final dos anos 2000, a nossa cena do crime genética era gigantesca. A gente está falando de mais de 100 bilhões de pistas ou nucleotídeos. Isso é como tentar achar uma única impressão digital numa biblioteca com milhões de livros. Como é que um detetive poderia sequer começar a analisar tudo isso, né? Então, a nossa investigação começa com uma explosão de dados. Depois que o projeto Genoma Humano terminou, o volume de informação genética ficou, assim, avassalador. E o nosso caso de hoje é justamente esse: descobrir que ferramentas os detetives da ciência usam para encontrar um suspeito nesse oceano de pistas. A velocidade com que esses dados cresceram é uma coisa impressionante. Em pouco mais de uma década, o arquivo de evidência genética saltou de 4 bilhões para mais de 100 bilhões de pistas. Essa escala monumental, claro, exigiu uma nova geração de investigadores, os bioinformatas, os nossos detetives digitais. Para a nossa investigação ficar mais real, vamos dar um rosto para o nosso problema. Apresento a vocês o vilão da nossa história, uma bactéria hipotética, super resistente. Ela é a nossa principal suspeita, e a missão aqui é usar a bioinformática para descobrir o que é que a torna tão perigosa. Bom, todo bom detetive precisa de um arquivo de evidências, certo? No mundo da genética, esse arquivo não é uma sala cheia de poeira, mas sim uma base de dados global gigantesca, onde todas as pistas do mundo biológico ficam armazenadas. E o NCBI é o quartel-general da nossa investigação. É uma iniciativa incrível que reúne o trabalho de pesquisadores do mundo inteiro em um só lugar. Isso permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, acesse e analise dados biológicos. É basicamente a maior biblioteca de DNA que existe. E dentro desse quartel-general, cada departamento tem a sua função. Pensa assim, o PubMed é a sala de relatórios, com artigos que dão o contexto do caso. O GenBank é o depósito de evidências brutas, onde os cientistas guardam as sequências que encontram. E o RefSeq? O RefSeq é o arquivo de casos resolvidos, com dados que já foram verificados e são super confiáveis. Ok, com as evidências em mãos, chegou a hora da análise forense. Agora a gente vai ver como os cientistas decodificam a impressão digital genética de organismos, como a nossa bactéria super resistente, para encontrar exatamente o que eles procuram. E a principal ferramenta forense aqui é o alinhamento de sequências. É como comparar duas impressões digitais, uma do lado da outra, procurando por padrões, por semelhanças. São essas correspondências que podem revelar a função ou até a origem de um gene suspeito. E a ferramenta que faz essa comparação em larga escala se chama BLAST. Pensa nele como um Google para DNA. Você insere uma sequência genética que tem em mãos, tipo a da nossa bactéria vilã, e o BLAST varre o banco de dados gigantesco do NCBI para encontrar sequências parecidas. É genial. E olha, tem uma analogia que resume o poder do BLAST perfeitamente. Você não precisa ter o nome exato do suspeito, só uma boa descrição. A gente insere a sequência do nosso gene misterioso e o BLAST devolve uma lista de parentes já conhecidos, tudo com base nas semelhanças que ele encontrou no banco de dados global. Agora, existem basicamente duas maneiras de fazer essa busca. O alinhamento ótimo busca a perfeição matemática, mas é super lento. Já o alinhamento heurístico, que é o que o BLAST usa, é mais esperto. Ele usa atalhos inteligentes. Ele não garante o resultado 100% perfeito, mas encontra um que é muito bom e faz isso numa velocidade incrível. É aquela troca clássica entre precisão e tempo. E além disso, a gente pode alinhar de forma global, comparando a sequência inteira, de ponta a ponta, ou de forma local, focando só nas regiões de maior semelhança. Para o nosso caso, o alinhamento local é perfeito. A gente quer encontrar aquele pedaço específico do DNA da nossa bactéria que dá a ela a resistência, mesmo que o resto do genoma seja bem diferente. Mas como saber se a pista que o BLAST encontrou é real? A gente olha para dois sinais principais. Primeiro, a porcentagem de identidade, o quão parecidas as sequências são. E segundo, o I-velho. Quanto menor esse número, maior a certeza de que aquela correspondência não é só uma coincidência do acaso. Beleza, já temos a impressão digital genética do nosso vilão. Mas como a gente usa isso para pegar ele em flagrante?
O próximo passo é construir uma armadilha molecular, um detector de DNA que seja capaz de encontrar nossa bactéria em qualquer amostra. A tecnologia-chave para isso é a PCR. Ela funciona literalmente como uma fotocopiadora molecular. Com a PCR, a gente pode pegar um pedacinho minúsculo do DNA do nosso suspeito e amplificar, fazer milhões de cópias até ter o suficiente para conseguir detectar com facilidade. E o segredo para a PCR ser tão específica está nos primers. Eles são pequenas sequências de DNA que a gente desenha no laboratório para se encaixarem perfeitamente só no início e no fim da assinatura genética do nosso vilão. É como se eles dissessem para a fotocopiadora: olha, copia só o que está aqui, entre nós dois. E desenhar esses primers é como seguir uma receita de bolo, só que com muita precisão. O comprimento tem que ser exato. A proporção de bases G e C, que são os tijolos mais fortes do DNA, precisa ser equilibrada, para garantir que eles grudem firme no alvo. E o mais importante, eles não podem se dobrar ou grudar um no outro, senão a armadilha toda falha. E assim a gente chega na resolução do nosso caso. Agora vamos ver como todas essas ferramentas de bioinformática se juntam para resolver problemas reais e, no fim das contas, potencializar a ciência de uma forma que era inimaginável há algum tempo. E a história da Maria, uma estudante de biomedicina, ilustra isso perfeitamente. Para fazer o TCC dela, ela começou no PubMed para entender o tema. Depois, foi ao GenBank para pegar a sequência do gene de resistência que ela queria estudar, o KPC. E, por fim, usou o BLAST para ver como esse gene se espalhava entre diferentes bactérias. Ela usou exatamente o fluxo de trabalho que a gente descreveu. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Com essas ferramentas, a nossa capacidade de ler e interpretar o código da vida está cada vez mais acessível. A questão não é mais se a gente consegue ler, mas o que vamos escolher fazer com todo esse conhecimento. O próximo capítulo está em nossas mãos para ser escrito.